Há uma confusão comum que a gente encontra nas pessoas sobre vocação e propósito. Porque o cumprimento da vocação e do propósito que Deus tem para nós, isso de fato vai trazer grandes coisas para a nossa vida. E eu vejo que muitas pessoas têm uma certa confusão quando nós falamos isso, porque todas as vezes que nós falamos sobre vocação e propósito, as pessoas entendem que vocação e propósito é fazer aquilo que gosta. Então é muito comum que haja uma confusão na nossa cabeça, achando que vocação é fazer aquilo que gosta, cumprir o propósito é fazer aquilo que gosta. E necessariamente essas coisas não estão juntas, elas não estão unidas. Podem até coincidentemente se unirem, mas isso não é uma regra em linhas gerais. Então, poderia citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, há muito jogador de futebol que está fazendo o que gosta, mas não quer dizer que ele está cumprindo o seu propósito e a sua vocação. Ele está trabalhando todos os dias com aquilo que ele gosta, mas não quer dizer que ele está cumprindo o seu propósito e a sua vocação. Pode até ser que sim, mas uma coisa não quer dizer que a outra também é correta. Então, tem muitas pessoas que estão fazendo o que gostam, mas estão afastadas daquilo que são o propósito e a vocação que Deus tem para a vida delas. Quando nós pegamos a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, ele trabalhou a sua vida toda, a sua vida toda após a sua conversão, na sua vocação e no propósito que Deus tinha para ele. Isso não quer dizer que ele fazia somente aquilo que ele gostava. Então, às vezes, Paulo poderia até ter uma vida um pouco mais prazerosa, mas ele não conseguiria cumprir as grandes coisas que Deus tinha para a vida dele, que Deus estava apresentando para a vida dele. Então Paulo abriu mão, às vezes, em muitas situações, de fazer aquilo que talvez traria um pouco de prazer, para que ele pudesse realizar o grande de Deus, as grandes coisas de Deus. E não se engane, nós podemos até ter pequenos prazeres na nossa vida, mas o que vai trazer uma alegria, uma plenitude, um senso de cumprimento de propósito, é quando nós dedicarmos a nossa vida em cumprir as grandes coisas de Deus. Então Paulo, para cumprir a sua vocação, ele fazia tenda, ele trabalhava fazendo tenda, para que ele, inclusive, não fosse peso para a igreja. Era um trabalho prazeroso? Creio que não. Contudo, Paulo, sabendo do grande que Deus tinha para ele, não abria mão de fazer aquilo que era necessário para cumprir o seu propósito e a sua vocação. Então, o que nós precisamos na nossa vida não é a gente fazer o que gosta. E a gente acha que na nossa vida a gente vai ter alegria se a gente fizer o que a gente gosta. Mas não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos é entender qual é a nossa vocação e qual é o nosso propósito e nos entusiasmar a ponto de que tudo aquilo que nós fazemos vai refletir no cumprimento desse propósito. A ponto de que quando nós chegarmos e enxergarmos as grandes coisas que Deus fez a partir disso, nós vamos de fato jubilar, nós vamos cantar cânticos de alegria, nosso coração vai se alegrar e dizer, valeu a pena ter passado por toda a humilhação, valeu a pena ter passado por todas as lágrimas, valeu a pena ter passado por todas as dores, porque por mais que aquilo parecia ser um momento de tristeza na minha vida, aquilo trouxe o grande de Deus, as grandes coisas de Deus, e trouxe alegria no meu coração.